Olá, meu amigo internauta, muito boa noite a você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao programa Os Melhores de Brasília. Eu sou o Delcides Avelino, estou aqui com a minha colega de bancada, a Cris Pinheiro, e hoje nós vamos ter a honra de entrevistar o nosso amigo Fernando Freitas. Fernando Freitas, ele é funcionário concursado do TJDF, ele é líder comunitário da Ceilândia, tem uma longa história, ele vai falar um pouquinho sobre essa história. Está em seu segundo mandato como presidente da ACEJUS, já ele vai explicar para a gente o que é a ACEJUS, para você que não conhece, e ele atua incansavelmente pela defesa dos servidores do judiciário brasileiro. Recentemente, ele decidiu dar início a uma caminhada política e se filiou ao PSB-DF. Hoje nós vamos ter a honra de entrevistar nosso amigo Fernando Freitas. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Boa noite, Delcides. Boa noite, Cristina. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui nos Só os Melhores de Brasília. Eu recebi com muita felicidade esse convite, primeiro porque eu acho que as mídias sociais e as mídias alternativas têm um espaço muito grande na construção da informação fora desse campo que é uma briga de gente grande, né? Da televisão. E eu acho que nós temos um papel. E estou muito feliz por estar no Recanto das Emas. Então, para mim foi um diferencial. Então, agradeço o convite, estou feliz por estar aqui. Muito bem. Luiz? Sou muito grata, né? É um presente você estar aqui conosco, mas esse início, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer também todos, né? E eu gostaria que ele falasse um pouco dele agora para nós. Pouquinho resumido? Resumir 40? Quem é o Fernando Freitas? Conta pra gente. Olha, Fernando Freitas Eu sou o sexto filho de uma família de 8 filhos, né? Minha mãe de Ceilândia, chegou lá em 1979 na casa da X. Então eu sou o sexto filho de 8. Então eu tenho 4 irmãs e 3 irmãos. E aí nascido e criado em Ceilândia, nasci no HRC. E hoje Fernando Freitas é um servidor público do TJDFT, mas alguém que resolveu ainda manter suas raízes no mesmo lugar, trocando as folhas, melhorando, mas mantendo a identidade. Eu, líder comunitário, gosto de atuar na política, gosto de fazer, gosto da união de pessoas em torno de bem coletivo. Então, Fernando Freitas é essa pessoa aí que acredita, de fato, que a união faz a força e também move cursos da história. Maravilha. Fernando, você falou que você foi nascido e criado em Ceilândia. Você ainda reside na Ceilândia? Eu resido em Ceilândia e atuo no Distrito Federal todinho, mas resido lá. Maravilha, maravilha. Fernando, a gente observa a sua rede social e a gente vê que você tem uma inclinação política. A pergunta é, você tem alguma referência política dentro do seu seio familiar? Você tem alguma pessoa que te inspirou politicamente? Porque você se tornou uma liderança política bem cedo, né? Com uma idade pequena, e você com 18 anos você já tinha atuação política, uma coisa que é rara hoje em dia. A pergunta é, você teve alguma referência dentro de casa ou algum parentesco que lhe inspirasse? Ou seja, a minha mãe é a maior inspiração política de resistência e luta e fazer o que é certo. Então, minha mãe criou 8 filhos praticamente sozinha, né? Tive por muito tempo uma família não bem estruturada, mas minha mãe segurou o rojão e criou 8 filhos. Então, eu tenho como referência política a minha mãe. Ela era uma líder comunitária? Me perdoe. Era uma líder comunitária, lutava muito pelo setor PSUL, mas ela não tinha essa inclinação de entidades e tal. Ela luta como um serviço social. Isso. Sem instituição. Isso, né? Sem instituição. Então, a minha mãe é a minha primeira referência. E depois o meu irmão, que puxou, que é o mais velho, que puxou pela necessidade seguinte: olha, ou a gente melhora onde a gente está, ou a gente acaba sendo engolido pelas dificuldades da vida. Então, essas duas referências de liderança. Vou cortar o senhor um pouco aqui, porque põe no viva voz aí, vai ter uma pessoa muito
Estou com o deputado Rodrigo Hollenberg. Está ao vivo aqui, Rodrigo. Fica com a... Bota no Viva Voz aí. Põe no Viva Voz. Pelo trabalho, Cristina, que ele vem fazendo à frente da Associação dos Servidores da Justiça. Ele tem sido incansável. O ano passado foi trabalhando para aprovar o aumento dos servidores do Poder Judiciário. Agora também, na verdade, a recomposição salarial dos servidores do Judiciário, agora também do Ministério Público da União, também a criação dos cargos do Conselho Nacional do Ministério, do Conselho Nacional de Justiça, para fortalecer o Conselho Nacional de Justiça. Ele tem trabalhado também muito em defesa do PL 4 de 2024, que cria cargos na Justiça Eleitoral, importantíssimo para dotar os tribunais eleitorais de infraestrutura, para que a gente possa continuar tendo eleições limpas, de apuração rápida. E eu estou vendo que ele está andando esse Distrito Federal todo. Eu estou desconfiado que esse cara vai ser candidato a deputado federal. Não. Porque ele está andando esse Distrito Federal todo. Hora ele está na Ceilândia, hora ele está em Samambaia, hora ele está no Riacho Fundo. O homem não para, não. E, Cristina, eu quero também ter a oportunidade aí no seu podcast. Já está convidado, doutor. Conversar sobre as questões de Brasília. Já Parabéns está convidado. A você, seus parceiros. Deputado, eu quero só agradecer ao vivo aqui seu apoio hoje nos PLs do Ministério Público da União e também no PL dos servidores do CNJ. E o senhor explicou muito bem, né? Os dois PLs são de servidores que é para servir a população do Distrito Federal. Vou passar aqui para a Cristina. Fica o nosso agradecimento de todos os servidores do Ministério Público da União e também servidores do CNJ. Quero aproveitar, Cristina, desejar a você e a todas as suas parceiras aí uma feliz Semana da Mulher. Que seja uma semana de muita luta e de novas conquistas de defesa dos direitos da mulher. Muito obrigada, doutor. Um abraço. Um abraço. Amém. Fica com ele. Olha, Cristina. Fomos invadidos aqui pelo ex-governador Rodrigo Hollenberg. Então, esse rapaz aqui já está bem entrosado aí na política. Nós ia chegar lá, mas já fomos atropelados aqui, coisa boa, né? É porque eu estava na Câmara com ele. Sim. E estava tendo a discussão de um projeto que a gente lutou muito, que é a criação de servidores, de criação de vaga de servidores para o CNJ. E eu pedi licença e me ausentei de lá para chegar até aqui. Então, se eu falar para todo mundo, Delcídio é minha testemunha, que isso não estava combinado. Não estava. A ligação mas eu fico muito feliz com a ligação e principalmente que os projetos foram aprovados. Maravilha, maravilha. Fernanda, a gente já vai chegar na Sejus, nos projetos que ela defende, mas eu queria voltar aqui um pouquinho nessa questão de liderança comunitária. Você, com 18 anos, começou a atuar e defender Ceilândia, não é isso? É raro um rapaz de 18 anos começar a brigar politicamente pela região onde ele está inserido. Essa luta de 18 anos, ela produziu frutos? Você tem vitórias que você pode contar desse período da juventude? Na verdade, Delcídio, os 18 anos foi quando eu assumi a presidência da Associação de Moradores, mas a gente atua desde o ensino fundamental. Eita! Na luta pelo bairro, nos mutirões comunitários de limpeza. Então, ali foi por volta de 12, 13 anos que a gente começou a nossa luta, que aí é onde eu ganhei o apelido de prefeito na escola, ainda lá no ensino fundamental, no CEF13, que é Centro de Ensino Fundamental 13 do setor PSU, na QNP 30/34. E aí depois nós saímos do Grêmio Estudantil, Delcídio, e falamos, e agora? O Grêmio Estudantil é para a escola. O que nós vamos fazer? Então nós fundamos uma associação de moradores, Instituto Interagir, e a partir dali a briga começou a ficar boa, porque a gente entendeu como funciona a administração pública. O poder da organização, né? Isso. Quando a sociedade se organiza, é uma força incrível. Perfeito. Juntar quem pensa igual, acordar quem ainda não compreendeu a força da união. Então, você fazer o jornalzinho comunitário, você juntar morador para fazer
um mutirão de capinar um beco, um campo, de limpar. E o mais importante, Delcídio, que aí é o que eu quero dizer que foi o meu grande aprendizado lá no Instituto Interagir. Cobrar das nossas administrações, das nossas entidades governamentais constituídas. Porque, às vezes, a gente pensa assim, pô, eu estou fazendo aqui, mas o governo ele arrecada para fazer. Então, ali no meio das confusões, dos mutirões, sempre tinha algum morador que falava, rapaz, que besteira é essa? Isso aí era a função do governo, colocar esse meio-fio, limpar, podar a árvore, né, brigar. E a gente dizia assim, sim, mas se o governo não olha por nós não vamos deixar de olhar por nós mesmos. Então, nós vamos fazer, sem descuidar da cobrança política dos poderes constituídos. Então, começo com 12 anos, lá na escola, questionando, por exemplo, por que nossa escola não tinha um teatro? Nenhuma escola do Pessoa tinha um teatro. E a gente assiste aqueles filmes americanos, na nossa infância, na nossa adolescência, e vê que a escola tem uma piscina, tem ginásio coberto, tem... Aí a gente olha a nossa realidade, por quê? E a gente começa a se perguntar por quê. E hoje, depois de muito tempo, Cristina, eu digo sempre o seguinte, a luta, Delcides, ela começa da irresignação, de não aceitar o que está posto. Aí começa a luta. Então, respondendo, vem de 12 anos, depois de 18 anos na Associação de Moradores, ali eu aprendo um pouquinho, me interesso por direito, porque antes eu estava cursando pedagogia, falei, cara, o direito é a salvação, porque eu acredito na Constituição. E aí eu fui fazer direito dentro desse contexto da luta de moradores. Lá eu fui presidente 2 vezes, né? E a gente mantém o mesmo grupo de moradores unidos. Às vezes a gente dá uma baqueada, né? Às vezes a galera cansa, a gente toma um fôlego e prossegue, porque a luta comunitária ela é uma luta eterna. Sempre tem o que lutar. Ou pelo que lutar. Nunca falta pauta, né? Cris? E nem sempre, né, é fácil para quem está à frente. Porque às vezes eu costumo dizer que você tem aquela força de vontade, mas talvez você não tenha aquela totalmente ajuda, né, da comunidade. Então, assim, eu também tenho um bom tempo que eu trabalho com isso. E eu sei exatamente como é difícil. Não depende só do querer, né? E depende também do poder, ajuda, né? Mas o Delcides me perguntou assim, Cristina, e as vitórias? Eu acho que quando vem a vitória, sim, a gente dá uma renovada. Por exemplo, lá na QNP 16, tinha um terreno baldio, Delcides, e a gente queria muito que ali virasse um campo de futebol. Rapaz, juntei morador, juntei criança naquela época, o Hernandes, o Zé, Maria Divina, que hoje já está num lugar melhor que o nosso. E a gente foi atrás do governador. Onde o governador ia, a gente estava com a nossa faixinha. Cobrando melhoria. Cadê o campo? Esse campo, ele demorou mais de 10 anos, Delcide, para alguém olhar e colocar o campo. Nós lutamos durante 10 anos para que a QNP 16 tivesse o campo sintético. Mas dali surgiu o campo da QNP 36. E os moradores começaram a ver assim, quer dizer que se cobrar de forma organizada, a melhoria vem? A mesma história ao UNB Ceilândia. Nós estávamos no Instituto, Delcide, e surgiu a ideia da descentralização da UNB. Alguns setores do governo naquela época, do governo do Distrito Federal, queriam colocar o UNB Ceilândia, a UNB que hoje é em Ceilândia, em Taguatinga. Porque havia um certo preconceito de fazer o estudante descer para a Ceilândia. Tinha medo de assalto, falta de estrutura porque não ia ter ônibus, e se sair à noite. E aí alguns moradores de outras cidades falavam assim, meu filho não vai estudar na UNB Ceilândia. Lá o tiroteio pega, lá no tiroteio a bala zoa. E nós reunimos os moradores, os estudantes de Ceilândia, fizemos um baixo-assinado, Delcides, e entregamos a reitora, a vice-reitora na época da UNB, pedindo que o campus fosse em Ceilândia, porque, embora nós sejamos cidades periféricas, porque estamos dentro de um sistema periférico, mas nós somos o Distrito Federal. Então, o governo na época deu o terreno e hoje a UNB está em Ceilândia com moradores de Ceilândia. Então, quando a gente tiver essa vitória, Delcides,
Você olha para trás e fala, a luta comunitária compensa. A luta comunitária compensa. E aqui eu quero dizer muito claro ao professor João Molevade, né, a professora Eliceuda e vários outros atores, porque a gente não constrói nada sozinho, a gente constrói no coletivo, num agremiado. O Hernandes, o Gilson Cardoso, são pessoas que eu me lembro com muita tranquilidade das reuniões, várias reuniões, e aí alguém dizia assim, a UNB não vem para Ceilândia. E quando a gente viu a plaquinha dizendo futuro campus da Universidade de Brasília, dentro da nossa Ceilândia, a gente teve a certeza que a gente está no caminho certo. Que bom. Doutor, tem alguns comentários aqui, pessoal... Seus comentários são sempre... Não, mas está te elogiando. Tem um aqui que está comentando, né, que está informando sinônimo de trabalho, nosso líder do Sejus. Você está falando do senhor. Da Sejus. O pessoal da Sejus é participativo. Maria Brazoni está presente, Lucimar... Essa tá fora do DF, deve estar lá, eu acho que ela está na Paraíba, viu? Tem muita gente aqui, Serrinha está presente. Serrinha de Samambaia, liderança, gente tem muita boa. gente aqui. Adriano Marques, um abraço aí a todos os nossos internautas. Doutor, eu vou lhe perguntar agora, seguindo um pouco sobre agora a vida de concurseiro. Mas antes eu quero lhe pedir para tomar um café, né, Cris? Olha, o café foi com açúcar ou sem açúcar pro nosso amigo? Então, eu fiz o senhor diabetes. Pode tirar com açúcar, pode tirar o senhor, pelo amor de Deus. Acabei de completar 40 anos no dia 4 de fevereiro, tô novo. Pode ser qualquer uma, pode ser essa. Não, vamos tomar. Eu vou experimentar agora o melhor café do DF. Um café com grão superior. Porque é superior de pureza. Então, assim, é um café com total qualidade. Eu gostaria que o senhor experimentasse e desse a sua nota. Vai na taça mesmo ou vai na sua xícara bonita aí? Como é que é? Tem... Não, aqui pode tomar, não tenha medo, não. Fernando, então, você chegou a algum momento em que você se formou em advocacia, né? E você decidiu estudar para concurso. De onde vem a inspiração para concurso? Por que você trilhou essa estrada do concurso público e você passou no TRF? Você passou em algum outro concurso além do TRF? Eu passei no TJ, né? Passei em alguns concursos, não assumi. Teve professor, teve o na PM, mas eu não assumi, não. O TJ foi a grande inspiração. Perfeito. Tribunal. Perfeito. E atualmente está no tribunal, e ao entrar no tribunal, o senhor começou a se inteirar dos assuntos, inteirar do dia a dia do tribunal, e em algum momento a sua raiz de trabalho comunitário, a sua raiz de sindicato, ela o levou a também integrar as lutas dentro do tribunal, e hoje o senhor é presidente da Sejus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre esse histórico. Qual foi a sua estrada até o senhor chegar a ser presidente da Sejus, e o que é a Sejus para quem não conhece? A estrada é longa. Então vamos lá, a gente atua ali, eu trabalhei em vários locais, né? Na Anvisa, no Ministério da Cultura, no Banco Central fui terceirizado, trabalhei no Atacadão ali no comércio local. E aí o que acontece? Estudando, fiz pedagogia, direito e sempre na lida comunitária. E o concurso público aqui no Distrito Federal é um caminho natural. A cidade respira concurso político. Isso. Então você tem a área do empreendedorismo, que é importante, a área da empresa, a área também dessa parte de você ser empregado, né, de uma empresa, e você tem um concurso público. A minha inspiração no concurso público, minha mãe, ela é concursada da Secretaria de Educação, antiga Fundação Educacional. O concurso que ela fez é de agente de conservação e limpeza. Um nome bonito para faxineira. Então ela criou 8 filhos limpando banheiros de escolas públicas e salas. E aposentou nesta função. Lá na Fundação Educacional, nessa vida. Então essa foi minha inspiração, eu queria concurso público, meu irmão também. Hoje meu irmão é policial penal e eu sou do judiciário, tem uma irmã que é professora e tem outro irmão que é PM. Então é o seguinte, quando eu chego e assumo o TJ, é aquilo que eu reafirmei agora quando eu estive em Taguatinga. Não são os lugares que fazem as pessoas, mas são as pessoas que fazem os lugares.
a mesma luta que eu tinha desde 12 anos de melhorar a escola, de melhorar o bairro, de melhorar a cidade. Eu cheguei, tomei posse e fui para a Associação de Servidores, que é a ACEJUS, que é uma associação, e também fui para o sindicato, nosso sindicato. Né? Então, na associação eu vi algumas coisas erradas, vi alguma coisa que dava para melhorar, juntei com outras pessoas boas, formamos uma chapa e ganhamos. Lá eu estou desde 2017, eu já passei para o presidente do conselho, depois fui diretor de administração, presidente. Também fui diretor nacional da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário. Essa representa todos os trabalhadores do Judiciário da União em âmbito nacional. Fui 3 anos lá também. Então, essa lida, essa vontade de ver o que pode ser melhorado, o que está bom pode ser melhorado, ver o que está errado e consertar, corrigir as injustiças e, principalmente, olhar para trás e devolver para essa sociedade as benevolências que a gente conquista ao longo da nossa vida. Essa gratidão, essa vontade de fazer com que mais pessoas, possam chegar onde cheguei, mas sem as dificuldades por qual eu passei. Esse por isso sou voluntário em vários projetos sociais e digo sempre para os adolescentes, olha, é possível sim você ser pobre, ser de uma família humilde, ser de uma cidade periférica, mas é possível chegar no concurso público e tem vários exemplos como eu. Entendeu? O que eu gostaria de pedir para esses exemplos é que voltasse às origens para melhorar de onde nós saímos. Porque lá, certeza que tem mais futuros servidores, futuros esportistas esperando uma oportunidade e a gente pode abrir essas oportunidades agora. Doutor, eu não posso sair daqui sem informar, né? Sem dizer o que ocorreu. Comigo, 16 anos atrás, acho que o senhor vai ficar um pouco assustado. Seu irmão, posso falar? Rapaz, o papo, eu disse, eu mantenho a minha palavra. Nenhuma pergunta e nada, nenhuma. Falou que a gente pode perguntar tudo, viu? Já a gente vai perguntar mais coisas. Não foi combinado, eu não conhecia o irmão dele, eu não conhecia ele pessoalmente, né? Só pelas redes sociais. E assim, que linda essa história que o senhor acabou de informar, porque 16 anos, mais ou menos, eu estava passando por uma situação um pouco apertada. E o que ocorreu? Eu costumo dizer que as coisas, se você planta algo, você vai colher lá na frente, né? E o que ocorreu? O seu irmão, Hernandes, no momento mais difícil que eu estava passando, apareceu Hernandes. Pediram para minha mãe voltar a trabalhar. Voltar, né? Minha mãe, igual eu informei, eu não sou de família de berço de ouro. Uhum. E o irmão dele, simplesmente se prontificou a me ajudar no trabalho, trabalhar voluntário, de graça, para aposentar minha mãe. Peraí, deixa eu entender. O irmão dele, há 16 anos atrás, Sim, eu não conhecia, ele se ofereceu, o advogado se ofereceu para poder ajudar a sua mãe, para que ela se aposentasse e gratuitamente? Justamente. Que bacana, hein? Interessante, né? E eu falei, doutor, mas é longe a cidade, não tem como, é lá no interior do Goiás. Ele falou, mas eu vou. Então, assim, é muito grato estar aqui presente diante do senhor, porque é algo muito, assim, não foi combinado, foi algo assim que ocorreu lá atrás. E de repente, o mundo gira. Estamos aqui, o mundo gira. Eu costumo dizer que o mundo gira. Que bacana. Queria mandar um abraço aqui também para o Djalma Avelino, que está assistindo. Um beijo para a Lucimara, minha esposa, que está assistindo. E queria continuar entrevistando aqui o doutor Fernando. O que a ACEJUS faz? O que ela defende? Para quem não conhece, o que ela luta? Então, a ACEJUS é a Associação dos Servidores da Justiça. Ela foi fundada em 1979, então ela vai completar 47 anos. Então, ela já existia antes mesmo do Fernando Freitas vir ao mundo. Ela foi fundada por servidores do Judiciário e, inicialmente, ela busca, é claro, lutar pelos direitos, por melhor condição de trabalho dos servidores do Judiciário. Lembrando que antes de 88, o servidor público não podia ter sindicato.
Não era dado esse dinheiro para o servidor público. O direito do sindicato veio com a Constituinte de 88. Né? Tinha aí uma discussão antes da Constituinte de 88, da legitimidade dos servidores por terem sindicato. Então, a Sejus foi fundada. Da Sejus nasceu o sindicato da categoria, que é uma entidade diferente, e nasceu a nossa federação. Então, hoje, basicamente, Delcides, a Sejus, ela luta pela valorização e condição de trabalho dos servidores do judiciário, mas ela tem um braço social, que é o Sejus Social, que ela também vai cuidar dessa área do social, que é com escolas públicas, levando crianças ao nosso clube, né, fazendo parcerias. Por quê? Porque é a forma que nós, servidores públicos, temos também de nos inserir na sociedade, melhorar a sociedade a qual trabalhamos. E também agora, a Sejus criou um núcleo de inclusão, que ela cuida de ajudar as pautas das pessoas com deficiência. Então, nós atuamos na lei da fibromialgia, tanto do DF como nacional. Estamos agora atuando numa lei, um projeto de lei que reconhece a diabetes tipo 1, que é quando a pessoa não produz mais a insulina no pâncreas da pessoa para ser reconhecido. Nós atuamos no projeto do laudo das pessoas com autismo, né, na inclusão das pessoas com deficiência. Então, estamos atuando em várias áreas, embora o nosso foco seja a luta pela valorização dos servidores, do direito dos servidores, é uma agremiação. Nós temos um clube, cada servidor paga uma contribuição, e aí o pouquinho de cada um faz o muito e o muito se torna forte. Então a Sejus hoje é uma poderosa voz em defesa dos servidores do Judiciário da União aqui no Distrito Federal, e ela cresceu muito. Ela hoje abarca tanto os servidores de todos os tribunais aqui da União, como do Ministério Público da União também, que compõe o sistema de justiça que a gente conhece. Perfeito. Reduzindo 47 anos de história em um minuto, viu Delcides? É difícil. Muita informação, muita informação. Fernando, recentemente você se filiou, nas suas redes sociais, você se filiou ao partido político, ao PSB. Qual a sua idade hoje? Você falou que você tem 40 anos, 40 anos, agora completado dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Essa filiação, geralmente, quando você se aproxima de política, você tem um histórico de liderança comunitária. E aí você se aproxima de pessoas políticas. Você recentemente acabou de postar vários vídeos onde você aparece do lado de Rodrigo Hollenberg. E acabamos de receber uma ligação do Rodrigo Hollenberg. E você se filiou ao partido do Hollenberg. Eu queria perguntar, quem é o Hollenberg para você? Ele é uma inspiração para você? Ele é uma inspiração. Rodrigo Hollenberg foi deputado federal, foi governador, foi senador. É um homem que não tem nenhum processo. Então, hoje, na política do Distrito Federal, ele é uma inspiração. Entendeu? É claro que todos os gestores, né, na visão da população, têm acertos e têm erros do ponto de vista da gestão. Não somos perfeitos, porque humanos somos. Mas o Rodrigo, ele é uma inspiração, entendeu? Não foi o fator decisivo para a escolha do PSB, foram outros fatores, mas com certeza está num partido que tem a Rodrigo Hollenberg e vários outros colegas, João Campos em Pernambuco e várias outras lideranças, a gente se sente confortável de atuar. E a escolha, Delci, já que você entrou no tema partidário, eu sempre estive filiado nas associações de moradores, até hoje, tenho várias, sou filiado em mais de 10, tá? Pago minhas contribuições, não consigo participar da forma que queria, mas sou filiado a um monte aí, né? Associação de TEC, Associação de Voluntários aqui, várias entidades, ONGs aqui do DF, eu sou filiado. Mas, e aí, é um caminho natural a participação em um partido político. Por quê? Você tem uma mudança social nos projetos da igreja. Eu fui muito tempo, mais de 24 anos, da pastoral do batismo, da paróquia São Pedro do setor Pessul, com Padre Silvio, Moacir, Nanico, Déa. Então você tem a participação comunitária, que é essa mais tranquila. Você tem a participação sindical, federativa. E a gente hoje tem ojeriza a partidos políticos, né? A gente acha, não, o partido político é um braço da organização da nossa vida política. Até porque, Delcides, se não fosse importante, era permitido a candidatura avulsa. Não é permitido. É um sonho. Muita gente permite. Por quê? Porque a ideia do partido é que você tenha ideais coletivos. Agora, com a candidatura avulsa, qual é o coletivo
que um sujeito que sequer consegue estar dentro de um grupo pode defender? Você é contra a candidatura avulsa, individual? Eu sou contra A legislação teria que mudar, obviamente. Mas eu sou contra projetos individuais. Você é contra projetos individuais? Projetos individuais, sim. Poxa, eu penso o contrário. Eu penso que cada partido... Não, é difícil achar um partido, um só, que não tenha um defeito. E se você entra no berço político de uma forma mais independente, você teria mais autonomia de voto. Você poderia ser fiel ao seu eleitorado, não precisaria votar com bancada. Nós estamos falando de duas coisas. Nossa. Ser fiel aos projetos dos seus representados é coletivo. Eu estou dizendo o seguinte, o cidadão ele vai querer ser eleito para defender um projeto dele, por que ele não se junta com quem pensa igual no projeto dele? O projeto tem que ser coletivo. Você sabe por quê, Rodrigo? Você pode ter seu time de futebol e eu posso ter o meu. Nós estamos na esfera privada. Você pode ter sua concepção de mundo e eu posso ter a minha concepção de mundo. Mas quando você vira um parlamentar, nós não estamos falando da sua concepção de mundo. Nós estamos falando de o que é melhor para todos, para o coletivo. Porque um parlamentar, ele não legisla para um só. A lei não é para uma pessoa. A lei ela tem efeito erga omnes. Todos aqueles que se enquadram naquele modelo de lei vão ser beneficiados. Então, por exemplo, o partido obriga o exercício da democracia, o exercício do debate plural. Agora, quando a pessoa vai defender um projeto dele, aí é essa perspectiva do individual que eu falo que eu condeno, não é na questão do projeto, mas da visão de mundo individual. Como que uma pessoa vai impor ao coletivo uma visão dela? Não, ela precisa ouvir o coletivo e, a partir daí, a gente tentar estruturar um modelo. Você quer ver um negócio? Tem muita gente que fala assim, eu não sei por que é obrigatório usar o cinto de segurança. E nós temos uma lei. Nós estamos falando da sua vida, se você quiser. Mas e os acidentes advindos? E o custo para o coletivo de um acidente vindo da falta do cinto? Você está entendendo? Porque ele vai para o hospital, que é um hospital que eu e você paga. Então, não é esse liberalismo total, a gente precisa ter normas. Porque se a gente não tem normas, a gente volta lá para a barbárie. Cada um exercendo o poder, entendeu? Então, quando eu falo o seguinte, o projeto individual é um projeto da pessoa. Mas se ele quer construir um projeto coletivo, e eu me somo a você nisso. Mas se esse camarada tiver voto, não significa que uma parcela da população pensa igual a ele? Se a legislação permitisse uma candidatura avulsa e o candidato X decidiu se candidatar, ele tem o benefício de não precisar aparecer no cartaz lá com A, B, C, D. Ele vai ser ele. Se ele tiver voto, é porque trocentas pessoas pensam igual a ele. Ele vai votar naquilo que ele se propôs lá atrás, o que as pessoas... no que ele falar lá atrás, nos princípios e valores que ele defendeu lá atrás. O que eu acho ruim hoje em dia, nesse coletivo que existe, é o fato de você, se você quiser entrar no partido tal, aí você tem lá trocentas pessoas grandões, um bocado tudo feio, já tem um histórico ruim, e você tem que se associar a essas pessoas. Não é meio esquisito você ter que se associar a algumas pessoas? Eu vou passar para a Cris, que a Cris... São as imperfeições do processo democrático. Lembrando, Delcide, que nossa democracia é muito nova. E você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma democracia mais antiga, na França, na Inglaterra, são democracias muito mais antigas que o Brasil, correto? Correto. E lá há o mesmo debate. O que eu te digo é o seguinte, por exemplo, hoje você consegue montar uma associação sozinho? Consegue registrar uma associação só com você? Você tem que se juntar com pessoas que pensam iguais. Agora, não é igual 100%, porque aí não é pluralidade. Pessoas com o mesmo propósito, pessoas com o mesmo sentido. Então, por exemplo, por isso eu vou estar participando de uma blitz contra a pedofilia agora na semana que vem. E lá vão estar pessoas de diferentes espectros. Da direita para a esquerda, do centro para o meio. E aí o pessoal que está cuidando da nossa caminhada perguntou, Fernando, vai ter uma fulana que é lá toda que é contra servidores públicos e tal. Falei, mas a pauta não é de serviço público. Eu vou estar lá porque a pauta é contra a pedofilia. Então, nesta pauta, nós estamos juntos com quem quiser lutar contra a pedofilia. Não importando
as outras arestas, entendeu? A mesma coisa. Politicamente, a política é arte de compor. Você quer ver? Aglomerar pessoas em prol daquilo que você quer ver. Na minha diretoria lá, Cris, da associação, tem gente que vota no presidente A, tem gente que vota no presidente B, tem gente que não vota em ninguém, tem gente que não acredita na política, tem gente de tudo. Só que quando a gente montou a chapa, eu perguntei para cada um, você não veio aqui para essa chapa, para essa diretoria, para você defender o seu partido, você veio para trabalhar para os servidores públicos. E isso é o que nos une. Então, descobrir quais são as coisas que nos unem. Esse é o propósito. E eu acho que no partido é assim. Aí você falou assim, mas tem partidos com poderosos que não deixam chegar. De fato tem. De fato tem. Mas também tem partidos pequenos que acabam se coligando com o grande para fortalecer o grande. Então, assim, é preciso entrar... eu estou querendo só ver a hora. Para você não estar falando demais, tá? Porque eu falo muito. É preciso entrar para as estruturas para mudar. Compreende? Porque, por exemplo, eu pensei assim, para que eu vou fundar mais uma associação de moradores? E eu pensei, sabe por quê? Eu só posso mudar quando eu participo, Delcídio. Então, assim, eu fiquei fora dessa luta partidária a minha vida todinha. Eu nunca fui candidato a nada, tá? Do ponto de vista partidário. E eu falei assim, quando é que eu consigo mudar? Tem muita coisa que eu não concordo, mas eu não vou falar aqui, não, por causa do tempo. Mas, por exemplo, eu acho que a questão do sistema proporcional a gente pode debater. O Brasil está avançando, tá? Só que avança por quê? Porque exatamente há partidos com coronéis que querem manter esse status quo. E como é que a gente muda isso? Por duas formas. Pelo voto e participando por dentro. E aí, Desses, eu quero te dizer o seguinte, se tem uma coisa que eu aprendi desde que eu estou aqui nesse mundo, é o seguinte, enquanto a gente deixar que os outros, Cris, tomem as rédeas das nossas vidas, nós vamos ser escravos da decisão dos outros. Eu prefiro ser escravo das minhas decisões, da minha luta. Esse ônus eu aceito de bom grado, porque eu sei que fui eu. Acertando ou errando, sou eu. Agora, quem não participa de um partido político, quem não participa de uma igreja, quem não participa de uma associação comunitária, quem não participa de um grêmio, de uma agremiação, está deixando que os outros que participem decidam. E aí, pela democracia, que não é o sistema perfeito, mas com certeza é um dos melhores que nós temos hoje para o nosso país. Tem várias perguntas aqui, o pessoal está perguntando, né, que se o senhor ama a política. Eu amo minha mãe, meus familiares, meus amigos. Eu acredito que somente através da política, da organização comunitária e coletiva, é que a gente muda a realidade das coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu nunca vou entender, Deus, eu quero conversar com você e com a Cris dessa liderança. O porquê que somos iguais, pagamos impostos, e numas cidades tem mais estrutura e outras menos? Por que algumas pessoas têm mais facilidade e outras mais dificuldade? Por que não pode ter um sistema de administração governamental que olhe a todos por igual? E eu vou te dizer por quê. Por exemplo, esse é o exemplo que eu mais uso. Eu gosto de ver W3 Sul e W3 Norte. Cidade arborizada, organizada. E em 2009, lá no PSUL, para se construir os estacionamentos entre as avenidas P1, P2, P3, o governo foi lá e arrancou todas as árvores. E aí eu perguntei para um dos tratoristas, eu falei, mas vocês vão plantar de novo? Não, aqui não está no projeto plantar árvore aqui. O projeto está fazer calçadamento. E era uma coisa que eu achava maravilhoso, pegar a manga verde para comer com sal ali, né? Quem nunca fez isso? E o governo não plantou árvore. Nós, junto com a comunidade, com a Dona Maria Divina, Dona Gleice, lá do Conjunto L daquele P16, nós arrumamos 1000 mudas de árvore e plantamos no setor PSUL todinho. E hoje, Delcídio, eu quero te chamar lá, convidar o Samuel para fazer um vídeo do Delcídio lá no P3. Rapaz, os corredores todos com as árvores grandes, fica uma cidade bonita, parece que é mais acolhedora. Fora, a Cris também está a Cris está convidada. E aí, o que acontece? Hoje você vê, é uma outra cidade e é uma árvore. Já tem estudos que falam
sobre a questão do aquecimento, da oxigenação. Inclusive, no ano passado teve um debate desse na Câmara Legislativa do projeto de arborização das cidades periféricas e foi vetado pelo governador. Entendeu? Então, e eu estou falando de árvore, eu não estou falando nem de hospital, de tapa-buraco, de iluminação. Deixa eu te falar, a luz branca demorou a chegar na cidade periférica. A luz de LED branca, deixa eu te falar, isso já existe lá na no grande plano piloto há muito tempo. Por que para cá tudo demora a chegar? Você compreende? Por exemplo, por que o Hospital do Recanto das Emas até hoje é um projeto? Se saúde é prioridade sempre. Meu irmão, sem saúde, você não vai para a escola. Sem saúde, você não tem professor. Sem saúde, você não tem o motorista do ônibus. Porque todos dependem. Então, saúde, em qualquer país sério, saúde é prioridade. Nós estamos com a HRC, doutor, com a mesma estrutura. O Hospital Regional de Ceilândia está com a mesma estrutura de quando eu nasci, em 1986. Não seria o caso de dar autonomia para as administrações? A gente sabe que as administrações hoje das cidades, elas são cabides eleitorais e elas têm pouco recurso. Você vai ver o QDD das administrações não tem recurso de nada. Não seria o caso de passar a ter um futuro governador um dia que passasse a ter um olhar mais sensível para cada região? Você está reclamando de Ceilândia aqui, que é uma cidade histórica, imagina as outras cidades da área sul. A área sul de Brasília é carente de tudo. O Itapuã, por exemplo, não tem batalhão de polícia, não tem hospital, não tem bombeiro, não tem agência bancária. Então, assim, se aqui está necessitado, aqui historicamente são regiões, essa parte aqui sempre teve distritais, então traz recursos. Existem outras cidades bem mais difíceis. Teria que mudar muita coisa. Só voltando aqui um gancho na questão dos partidos, eu não vejo como ruim permitir o novo, no sentido de não é proibir os parlamentares de se agrupar, os partidos de se agrupar, de compor, de fazer federação, mas se permitir uma candidatura de alguém avulso, e se aquele camarada lá, aquela pessoa, aquela mulher, ela tiver eco, se ela tiver quem escute ela, eu não vejo qual que é o problema de um cidadão só desafiar toda a estrutura. Eu não vejo mal. Talvez ele perca por não ter a agremiação embaixo de uma instituição, mas eu vejo como positivo ele poder desafiar o sistema, sem estar ligado com o partido A, partido B, partido C, seria uma coisa revolucionária. Eu não vejo problema na candidatura avulsa e eu não vejo problema no partido político. Volto a dizer, se a candidatura avulsa está a serviço de um projeto coletivo, por que você quer ser candidato? É uma pergunta que eu acho que o eleitor tem que fazer para toda pessoa que pede voto. Por que você quer ser candidato? Então, vou aproveitar. Você se lançou como pré-candidato. Por que você quer ser um pré-candidato? Para fazer aquilo que eu já faço a vida toda. E foi exatamente... Mobilização social, mobilização comunitária, melhorar a vida das pessoas, lutar para que todas as cidades sejam olhadas de forma igual, mas respeitando as suas diferenças. Então, é muito fácil responder essa pergunta. Porque é o que eu faço a vida toda. E quem me conhece, que está assistindo aí, Brasônia, por exemplo, que está lá, que me viu, é isso. Não sei fazer outra coisa. Agora, eu faço porque eu gosto. Embora indignante quando você vê que as coisas não chegam aqui no Recanto das Emas, na Ceilândia, que não chegam no Itapuã, que não chegam em outros lugares, por mesquinhos interesses políticos. Aí, isso é o que a gente deveria se perguntar. Eu quero deixar uma coisa aqui, Delcides, que me incomoda. Por exemplo, quando foi que você viu qualquer governador, e aí eu quero falar com todos os professores, médicos, assistentes sociais, servidores públicos do GDF, tá? Que não são marajás, ok? Não são marajás. Eu quero perguntar para você, quando foi que qualquer governo injetou dinheiro no BRB, ou para você que é camelô, para você que é comerciante aqui do Distrito Federal? Porque o banco do BRB existe para fomentar a economia na nossa cidade. É para isso que ele existe. Por isso que a ideia de um Estado ter um banco, para dar linha de crédito melhor, para gerar emprego na cidade, para fomentar a economia. Quando foi que qualquer governo, em especial o governo dos 8 anos agora que está aqui, o governo de Ibanez Rocha, foi lá e pegou dinheiro do GDF, colocou nesse banco e disse, olha, vai lá e dê um crédito mais barato. Eu estou subsidiando o crédito para
o empresário, para o comerciante, para o empreendedor, para o professor que está endividado, porque nós estamos servidores endividados aqui. Cheio de ação na justiça, Delcide, com o banco tomando o salário do povo que eu sou um servidor de crédito, eu sei exatamente o que você está falando. E aí é o seguinte, quando foi... Josimar, então, né? Então, Delcide, eu quero perguntar, olhando para os servidores públicos do GDF, quando foi que o governador Ibanez Rocha pegou dinheiro do nosso Distrito Federal, colocou no BRB e mandou ele renegociar com juros mais baratos para aliviar o bolso do comerciante que tem um empréstimo lá, do empresário que tem um empréstimo lá. E eu não estou falando dos grandes empresários, não. Estou falando do empresáriozinho que tem uma lojinha ali na garagem da casa dele, que às vezes é um MEI. Ele nunca fez isso. Mas agora, ele está pegando dinheiro nosso para salvar o rombo que não se sabe como é que foi feito. E aí eu tenho que olhar os 16 deputados que aprovaram o banco. Vem cá. Agora os 16 estão tudo com medo de aprovar isso, porque estão dizendo que o presidente não explicou o rombo. Ora, mas vocês deviam ter perguntado a não explicação do rombo na hora que você autorizou a comprar. Por que você está comprando? Aí eu vou voltar na linha que você me pediu. Por que você quer ser candidato, né? Não é para ter cargo, porque eu já tenho meu cargo, e graças a Deus eu sou feliz sendo servidor. Não é para ter dinheiro, porque eu vivo muito bem com o salário que eu tenho. Vivo muito bem. Não é para ter exposição política, porque graças a Deus eu falo isso para a Gleice, que caminha comigo, falo, olha, eu trabalho naquele congresso, vendo projeto de lei como se fosse deputado. Eu ando nas cidades todinha em projetos sociais como se fosse deputado. Entendeu? Então eu sei da realidade. A gente faz para servir os outros. Agora, por que esses 16 deputados aprovaram a compra sem nem se perguntar do Banco Master do BRB? Para trocar por cargos políticos nas secretarias, cabis de empregos, indicações políticas. É para isso. Então, esses 16 não servem à população do Distrito Federal. Eles servem a um projeto individual. Eles não votaram nisso pensando na população. E eu acho o seguinte, quando um deputado, um líder, chega lá um projeto para mim na associação. Aí eu olho, isso aqui é bom, para quem? Para mim enquanto presidente? Ou para a coletividade a qual eu sirvo? Essa pergunta se faz. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, tá? Lá no PSUL, só para concluir. Essa linha de raciocínio já. Isso. Lá no PSUL tem aquela história. Vamos fazer aqui. Tinha uma área lá que o pessoal do futebol queria um campo. E as aposentadas queriam um OBS. Era uma quadra vazia, um lote vazio, viu, Cris? E aí o seguinte, qual que o Interagir vai apoiar? Na época eu era presidente lá. A Hernandes e a Amarela agora, a professora Amarela agora, que hoje já está praticamente aposentada. Aí ficou aquela briga. O pessoal do futebol quer um campo, que era o quadradão da CNP 16/20. Era um lote lá, baldio. E o outro pessoal queria um OBS, porque o pessoal só tinha 2 OBS para trás. Já tinha sol nascente, o sol lotava lá. Sabe como é que a gente decidiu? Na moeda. Na Assembleia. Que moeda o quê, pai? Nem de sorte azar. Nem de sorte azar, eu acredito em trabalho. Chamamos uma reunião com os moradores, colocamos todo mundo. Assembleia. Fomos ir para uma escola pública, fomos ouvir. Entendeu? Isso é democracia. Uhum. Então, deixa eu te falar. Você foi ouvido enquanto morador para saber se a prioridade da Câmara Legislativa era comprar o Banco Master ou fazer outra coisa? Você foi ouvido? E agora, você como cidadão, Cris, você, Samuel, que está aqui vendo. Sim. Nós estamos sendo ouvidos quando deram uma carta branca no primeiro vez e agora vão dar outra. Aí você fala assim, não, mas então como é que vai ser ouvido? Isso, porque eles estão lá para representar. Eles não pegaram a nossa autonomia. A autonomia continuou com a gente. E foi por isso que eu fui fazer direito. Porque eu acho que o direito, ele liberta. Ele liberta e quando você aprende por que tem o Estado, o contrato social do Estado, quando você estuda a geopolítica, a introdução ao estudo do direito, a ciência política, você vai compreendendo as engrenagens de poder. Mas tem muita casca de banana. Tem muita casca de banana. Então, por exemplo, Recanto elegeria sozinho um deputado distrital. Pessoa elegeria 2. E por que não elege? Você disse assim, o cara, uma candidatura avulsa.
Mas ele hoje, mesmo estando no partido, ele pode não depender do partido. Tem gente que tem tanto voto que ele não depende do partido. Veja o exemplo do Enéas Carneiro e do Tiririca. Eles tiveram tanto voto que eles puxaram o outro naquela época. Entendeu? Agora, quem dera o povo, a população, tivesse tanto engajamento para fiscalizar os deputados, fiscalizar a Câmara Legislativa, a Câmara Federal, o Senado Federal, como tem para seguir o Big Brother e saber quem é que está brigando e quem lá. Por exemplo, a Anitta tem mais seguidores que o canal do Congresso. Fernando, sem querer defender o atual governador Inganês aqui, mas sendo justo com a fala sua, você perguntou quanto foi que o governador lançou algum recurso para o BRB para poder subsidiar a linha de crédito. Só fazendo justiça aqui, é que nenhum governador lançou. Então, só estender a pergunta aqui, não foi só esse governador. Mas nenhum governador, exceto o Ibanez, deu o rombo do BRB. Me mostre outro período da história do DF que o BRB esteve nas páginas policiais nesse nível. Problema sempre vai ter. Toda instituição tem problema. O meu judiciário, que eu sou servidor, está tendo problema. O Congresso tem problema. A administração tem problema. As ONGs têm problema. Toda entidade tem problema. As igrejas católicas evangélicas têm problema. Agora, deixa eu te falar. A ponto do GDF ter que pegar imóveis, recursos públicos para colocar, não teve. Pode não ter dado. Nesse nível, não. O problema do BRB, eu acho que ele é tão grande, que eu olho para o Ibanez, e vejo ele como um homem rico, um dos homens mais ricos de Brasília. Ele é uma baleia, digamos assim. Então, o que acontece? Se o poder brasileiro está colocando ele como um boi de piranha, porque com certeza ele não é o único corrupto no meio do processo aí, se estão colocando o Ibanez como um boi de piranha, tem muita gente envolvida aí para trás. Muita gente envolvida nesse processo. Mas basta... Alguém do tamanho do Ibanez ser queimado e está sendo fritado aí, e claro, com justiça, e tem que ser fritado mesmo. Mas olha só ao nível que chegou. Se não derem uma cabeça, e o povo não vai se saciar, e a luta nunca vai parar. Então tem que oferecer uma cabeça. Vai oferecer o Ibanez. Não, calma. A briga é maior. Deixa eu só complementar aqui para não perder o filho. Eu sei que tem muita pergunta aí, o pessoal deve estar pensando. Olha só, o BRB e o Banco Master é um capítulo desse escândalo do Banco Master. Nós temos outros atores nacionais envolvidos. Só que o que eu te pergunto é o seguinte, nós não temos aqui no Distrito Federal, a nossa Câmara Legislativa, ela não é de competência nacional, ok? Só que deixa eu te falar, esses 16 deputados, Cris, que votaram para que o BRB pudesse comprar o Banco Master, e não foi comprado por causa da intervenção do Banco Central, e a partir daí se descobriu que o banco estava com problema, esses deputados, eu vou pegar a sua fala, tá? Esses deputados, minimamente, tinham que ter aprovado uma CPI, porque na primeira votação, eles poderiam ter dito assim, olha, Cris, eu fui enganado, o governador disse que era uma boa jogada, né? Disse que o banco ia trazer até investimentos para nós no DF, ia fazer o BRB crescer. Beleza. Eu acho que é possível até aceitar, viu, Decides, que na primeira votação da autorização da venda, poderiam os deputados ter confiado demais na palavra do governador Ibanez. Mas agora que está provado por A mais B, está já colocado na cara, escancarado, porque se nós não tivéssemos tido rombo, Cris, não tinha por que ter um projeto hoje tramitando para ajudar o BRB. Então é o seguinte, quer aprovar, ajuda, ok, não podemos perder o banco, porque também lá tem 2.300 trabalhadores, eu acho que é a média de trabalhadores que dependem do BRB. Não só, eu estou falando dos aposentados também, porque atingiu o sistema de aposentadoria dos servidores aqui. Só que é o seguinte, vamos aprovar esse projeto sem investigar para onde que foi o rombo? Quem ganhou dinheiro com essa história? Vamos pagar essa conta 2 vezes? O dinheiro do rombo depois do dinheiro da cobertura do rombo? Não, aí não dá. Não dá, não. Minimamente, os deputados distritais que votaram a favor da compra têm que ter vergonha na cara e aprovar a CPI. Para ir fundo e investigar. Porque é como você disse, ele é um boi de piranha. Nós só vamos saber se investigar. Mas parece que ninguém quer investigar, porque tem pedido de CPI na Câmara Federal, não avança. A investigação em alguns lugares da Justiça está sob sigilo. Você está entendendo? Não seria o problema do foro privilegiado? Não estão esperando ele perder o foro? Não.
Não, porque o foro privilegiado, ele não impede investigação. Vou pedir uma pausa aqui, vou devolver para a Cris, a Cris já está... Viu, ó, só para esclarecer para o nosso doutor, o foro privilegiado, ele não impede investigação. Ele muda a alçada de investigação. Então, quem tem foro privilegiado vai ser investigado e processado em outra instância. Não é bem assim. Não é bem assim. Por exemplo, o que impede da Câmara Legislativa abrir a CPI? O STF está numa esfera maior, porque o problema ali não é só local, não, doutor. É nacional. Ó, deixa eu te falar, o BRB é a ponta do iceberg. Agora, o que me espanta, e aqui eu quero me olhar, porque o deputado Rodrigo Hollenberg foi o primeiro que chamou a CPI. E você sabe quem foi o primeiro que denunciou o esquema do Banco Master aqui no Distrito Federal? Ricardo Capelli. Foi o primeiro que denunciou. Pode pegar aí no Google aí, pode jogar no Geminal, no Chat da TV. Foi o primeiro que denunciou. Foi no Ministério Público e ninguém queria botar a mão. Doutor. Aí agora eu vi, Cris, só para enterrar, eu vi um deputado negando que votou. Um deputado foi entrevistado. Agora, a base do governo ibanês está se derretendo porque ninguém quer botar a mão nisso aí. Só que o seguinte, nós estamos numa encruzilhada. Nós precisamos salvar o banco, porque a pessoa jurídica BRB não tem nada a ver com a canalice que os gestores fizeram dele. Né? E ele é um banco importante para o Distrito Federal, mas também nós não podemos botar o que o povo não vai pagar a conta duas vezes, não. Concordo. Entendeu? Então alguém tem que sair punido disso aí. Vai, Cris. Com você, vai, Cris. Tá bom demais. A Max acabou de te parabenizar. Quem? Deixa eu só... É isso mesmo. Eu queria acompanhar aqui, mas eu vou... Adriana Max informou que te parabenizou, né? E agradeceu também para que a sua fala foi a fala de muito do distrital. Muitas pessoas queriam informar isso, muitas pessoas queriam falar e exatamente você deu o grito que todo mundo estava aqui entalado e não fala. Só espero não ser processado, viu? Porque quem tá falando mal aí do povo... Não, mas aqui a gente... Eu só vi, a vice-governadora processou um estudante, estão processando o colega do Rodrigo Capelli, porque me parece aqui, aí voltando, me parece que cobrar dos deputados, dos nossos representantes, que a gente paga o imposto, Cris, virou problema. Rapaz, eu recebo todo dia... Lá no Itapão virou caso de polícia. Caso de polícia. Eu recebo aqui mensagem 1 da manhã, 5 da manhã, o Aldo Alan sabe disso, a minha diretoria, de associado cobrando, pedindo informação, e eu dou, porque é o seguinte, ninguém me obrigou a estar na condição de presidente, não. Eu voluntariamente, Cris, eu me candidatei, eu pedi voto para estar, os caras, a vice-governadora, ela quis ser vice-governadora, Delcide, ela pediu voto, e aí agora só quer dar as palmas, as vaias não querem? Não, o líder político tem que saber receber as vaias. Então eu quero dizer para assim, as minhas críticas são críticas contundentes e críticas técnicas, viu, Decide? Mas se quiser também fazer o debate político, a gente faz tranquilamente. Tem mais aí, Cris? Tem muitas parabenizando ele, tem muitas pessoas aqui te parabenizando. Enquanto a Cris... Tô fugindo do roteiro do Delcides aqui, ó. Acha aí? nosso tempo está avançando e eu preciso fazer uma pergunta, Fernando. Você disse que tá bom, que tá bacana, então vamos melhorar mais ainda. Fernando, eu pesquisei sua rede social e eu achei você já em reuniões criticando exatamente essa infeliz realidade nossa do DF em relação ao BRB. Beleza. E até te parabenizo por isso. Realmente tem que criticar e tem que se prender quem merece ser preso. Beleza. Mas eu não achei, Fernando, crítica sua ao rombo do INSS. Eu não procurei direito ou tem lá você publicamente criticando Qual rombo? O roubo do INSS. Milhares de aposentados foram roubados. O que você acha desse assunto? Eu não me manifestei. Absurdo. Deixa eu te falar. Qualquer roubo a bem, a dinheiro público... É dos aposentados você está falando, né? Isso. Porque existe o rombo, que o pessoal fala que a Previdência é deficitária, e o roubo. Absurdo! Agora, deixa eu te falar, quem deu o rombo? Quem deu rombo? Quem deu o rombo? O careca do INSS mais a máfia dele. O que ele é? Eu sei que você sabe, mas eu estou falando para a população que está nos ouvindo. Deixa eu te falar. O careca é um cara que tem influência política. Muita gente. Política. E aí o seguinte, por isso que eu defendo tanto os servidores públicos. Se tira servidores públicos concursados dos locais de gestão,
Bota-se o cabedal de emprego, que o cara tá ali, não está preocupado com o órgão público nem com a população, ele está preocupado o quê? Em fazer aquilo que o padrinho dele pede. É por isso que eu sou contra a reforma administrativa. É por isso que onde tem corrupção, tem os agentes políticos indicados. E você sabe quem pegou o rombo? A AGU, servidores públicos concursados. Quem pegou o rombo? A Polícia Federal. Mas só investiga por quê? Porque tem estabilidade e autonomia para fazer. E aí o seguinte, se eu não coloquei nenhuma crítica aí nas minhas redes sociais, porque eu sou bem comedido nas minhas redes sociais, mas eu faço de público aqui. Olha, onde tem dinheiro público, principalmente dos aposentados, que já ganham pouco, eu sei que nós temos aí problemas diversos da Previdência, eu sou contra a reforma da Previdência por várias coisas, agora eu estou lutando para tirar a contribuição previdenciária dos aposentados, que foi colocada em 2003. Eu quero dizer o seguinte, qualquer desvio de dinheiro público, ele tem que ser reprovado. Ele tem que ser reprovado. Agora, eu tenho me preocupado em assumir o compromisso que eu fiz em 2007. Eu preciso arrumar primeiro o meu quintal. Você está entendendo? Então, assim, eu vou criticar a guerra da Ucrânia. Posso até criticar, mas o que isso de efetivo tem na minha vida? Então, é o seguinte, eu quero fazer o seguinte, eu quero primeiro começar arrumando o meu quintal. E fiz o dever de casa. Fui fundador de um Grêmio Estudantil para arrumar a escola. Participei da fundação de uma associação para arrumar o PSU, setor PSU, que na época era chamado Caldeirão do Diabo, antigamente. Depois, entrei no judiciário como servidor, fui participar da associação, fui participar do sindicato para arrumar. E agora, nessa ida política, eu quero começar pelo Distrito Federal. Agora, se algum dia você me vê como senador ou como deputado federal que devem discutir os problemas do Brasil a nível de Brasil, você pode ter certeza que minhas redes sociais serão mais particulares. Mas eu já quero dizer o seguinte, condeno qualquer desvio de verba pública. E não é só não, das escolas públicas, do PEDAF, desvio de brita de administração pública, desvio de lixeira, condeno também coronel da PM que usa a viatura da PM para entregar material de construção em sua casa. E porque não é só o roubo do dinheiro não, pessoal. A res pública, que é coisa pública, por isso que é res pública, é coisa pública, ela é do coletivo. Perfeito. Entendeu? Então, se você leva a resma da sua repartição pública, isso também é roubo. Agora, a gente só fica mais indignado com esse roubo que chega e estoura tudo. É uma vergonha. Tem que investigar todo mundo. Perfeito. Todo mundo. Por isso que eu sou a favor da queda do foro privilegiado. Você não me perguntou isso, mas eu estou falando. Infelizmente, já tivemos políticos que disseram que era a favor. Você é a favor da quebra. Você não é contra ele acabar. Ele todo. Você não, ele tem que acabar. Perfeito. Não, perfeito. Quem tem que ter foro privilegiado é o eleitor que vota. Perfeito. Quem quer representar. Uns 10 vezes. Quem quer representar, meu amigo, não tem que ter privilégio zero. Vamos partir para a próxima pergunta. Vou devolver aqui para a Cris. Como é que estamos aqui, Cris? Nossa, aqui tem muito elogio. Pode ficar tranquilo, pessoal, que as perguntas mais difíceis o jornalista está fazendo. Vocês podem pegar leve. Sim, tem uma moça aqui, né, Maria Bresoni. Ela informou aqui que o seu legado é desde criança, que você desde criança teve essa corrente do bem, ajudando várias pessoas sem querer informar aqui. Então, assim, você sempre fez o bem sem olhar para o outro. O que fizeram para mim também? Deixa eu te contar uma história aqui, talvez aí vai ter muita gente assistindo a gente. Eu fui muito ajudado quando eu era criança. Ajudaram muito a minha mãe, as igrejas com cesta básica. E hoje eu tenho condição de devolver. E não tem coisa melhor, Delcide, para um ser humano do que a empatia. A empatia. Muita gente, quando sai do buraco, a primeira coisa que faz é esquecer das suas origens. Eu não esqueço. Eu falo pro Hernandes, o Hernandes brinca comigo, rapaz, mas tu lembra dessas coisas, deixa isso para lá. Não, eu lembro de tudo. Eu lembro das igrejas que ajudaram com cesta básica, eu lembro das dificuldades que eu passei para a gente estudar, porque uma mãe com 8 filhos. Eu lembro disso. E isso não me causa nenhum tipo de trauma, pelo contrário. Isso me traz a responsabilidade que agora eu tenho condição de fazer com que várias pessoas não passem a mesma situação que eu passei. E isso não tem... eu tive numa reunião do PSU e eu falei, isso não tem
que ser nenhuma coisa elogiável, tá? Honestidade não é virtude. Cumprir os seus deveres não é favor, é obrigação. Então, assim, a Brazona, ela me acompanhou, eu sei do que ela tá falando, mas eu quero dizer o seguinte, o que eu devolvo para os outros, eu devolvo de coração, sabendo o seguinte, olha, faço pelos outros porque já fizeram por mim. E para quem acredita na Bíblia, a Bíblia tem um dizer que fala assim, ó, recebei de graça, dei de graça. Perfeito. Né? Então, isso é tranquilo, mas eu agradeço a Brazona e a lembrança. Sim, ela tem vários agradecimentos aqui, e é isso. Eu queria aproveitar aqui e ler o comentário do Guilherme Costa de Jesus. Ele fez uma postagem, ele repetiu ela 7 vezes. Ave Maria! Ela merece ser observada. Ele fala assim: boa noite, Fernando Freitas. O que você acha que a burocracia para criar um partido político no Brasil afeta negativamente a democracia e a pluralidade? Ó, nós temos que diferenciar a burocracia do atendimento de critérios técnicos. Porque a gente confunde, por exemplo, você chega lá num cartório e aí para transferir uma casa, né? Pede isso, pede aquilo. Para você pode ser burocracia, mas isso é critério técnico para evitar que um golpista vá lá e transfira a sua casa do nome. Porque depois você fica indignado, entendeu? Ah, como assim conseguiu transferir a casa? Então, critérios técnicos é uma coisa, burocracia é outra. O que eu vejo é que são muitos critérios técnicos para se criar um partido. São muitos critérios técnicos. Por exemplo, precisa de assinatura de um monte de eleitores, né? Tem que ser eleitor, cidadão, eleitor. Como é que você verifica isso? Que ele assinou mesmo? O que você impede de falsificar um monte de assinatura para criar um partido? Porque aí, doutor, o partido político ele vai ter dinheiro público, o fundo eleitoral. É dinheiro público, é dinheiro seu, fundo partidário. É dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro que está em hospital. Inclusive, deixa eu te falar. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O partido ele passa a ter quando ele elege um deputado, Isso. não? Não, ele passa. Quando ele se constitui. Não, ele passa a ter quando tem representação bancária, tem várias regras. Mas deixa eu te falar. Quando ele nasce, ele já permite lançar deputado. Sim. Então é o primeiro passo. Então a seriedade do processo de criação de um partido tem que ser desde o início. Eu vejo que pode ser facilitado critérios técnicos. Agora mesmo nós temos mais um partido. O Missão Brasil, que veio de um movimento aí... Movimento de lideranças, movimento desde 2013, né? PL. Então, assim, não é difícil. É um rigor técnico. É difícil, você tem que ter representação em 9 estados. Não é difícil. Tem que ter uma conexão grande. Uai, é juntos difícil. nós, eles não conseguiram. Mais de 100 mil assinaturas. Eles Pra mim conseguiram não porque é. um movimento. Uai, ele acha difícil juntar 100 mil pessoas que pensam igual? Eles querem criar um partido, chefe. Não é uma associação de morador, não. É um partido. Partido que deve ir para dentro das casas legislativas com um programa. O partido é obrigatório ter programa, tá? Registrado. O que ele pensa? Sim. Entendeu? E depois desse partido vai eleger representantes. E esses representantes vão gerir escola, saúde, professor. Aí, isso sim. Aí deixa eu te falar. Isso sim, para mim, é a coisa mais importante. Então, deixa eu te falar. Infelizmente, nós não temos uma prova de habilitação, Delcides, para o cara ser candidato, tá? Tem as regrinhas lá, não ser analfabeto, entendeu? Porque se tivesse uma prova de administrativo, de constitucional, não tinha tanto deputado babaca do Distrito Federal prometendo, por exemplo, reduzir a pena de morte, que isso não é matéria do Distrito Federal. Não tinha tanto trabalho para o judiciário ter que declarar inconstitucional leis por questões de competência. Entendeu? Não tem. Você sabe qual é a única prova que o deputado passa? E aí eu reputo que é muito difícil também, sem desonerar do serviço público. Porque, por exemplo, eu sou servidor público. Eu sentei, eu estudei, eu tive que saber português, matemática, informática, direito administrativo, Lei 8.112, processo penal, processo civil, Código Penal, as legislações esparsas, que são lei de abuso de autoridade, lei de drogas, eu tive que saber tudo isso para estar no cargo público. Certo? Certo. E depois fazer o exame lá, depois o estágio probatório de 3 anos para ver se eu servia como servidor, porque eu podia ser demitido, o servidor público pode ser demitido. Né? E aí o seguinte, isso é difícil, mas também é difícil o cara ir e ter 50 mil votos para se eleger. É difícil. Aí você fala assim, é difícil, Fernando? Eu falei, é difícil, para o cara honesto é difícil.
Agora, se o cara vai comprar voto, se ele vai trocar por cabide de emprego, se ele vai trocar por telha, se ele vai trocar por emendas, aí, meu irmão, é com ele. Mas eu tô falando que um candidato honesto, ser eleito, meu irmão, é uma via cruz. Primeiro, porque tem os interesses na política. Tem os interesses. E forjado, tá? Os que estão lá dentro não querem que a população participe. Toda vez que a população começou a participar, eles cederam. Mas é isso que eu acho errado. Se porventura o Joãozinho ali da esquina quiser se candidatar, deixa ele se candidatar. Se ele vai ganhar ou não, é ele que se vira nos 30. Ele Mas pode eu acho que qualquer pessoa poderia ter. Mas você chega no partido, o partido tem lá que lançar 25 nomes. Ele vai selecionar e vai falar assim, ó, quanto é que é a sua renda, quanto é que é o seu movimento isso. Mas que mágoa é essa, meu filho? Deixa eu te falar. Se o Joãozinho é bom, ele se elege em qualquer partido. Você tá entendendo? Porque é o seguinte, vamos lá. É a associação. O que me dói é a associação. É você ter que juntar no partido com pessoa A, B ou C. Isso me dói. Então ele junta, ele pega e faz um partido. Entendeu? Ó, por exemplo, vamos falar abertamente. O pessoal do MBL. Eles falaram, não tô bem aqui no Novo, não tô bem na União Brasil, vamos montar o nosso. Foram. E fizeram. Os trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, 1980. Olha, os trabalhadores precisam dar no partido. Fizeram. Aí depois o pessoal rachou de dentro do PT, porque não concordou com a votação. Saiu. Foi lá e fizeram o partido. Ora, se eles conseguiram, naquela época, que era no canetão, que não tinha WhatsApp, que não tinha telefone celular popularizado, por que agora, com esse tanto de mecanismo tecnológico, o cara não consegue? Compreende isso? Eu entendo que existe mecanismo, mas eu ainda vejo esse mecanismo como uma barreira. Não, deixa eu te falar. Joãozinho é bom? Ele tem voto para se eleger sozinho? Ótimo, então ele vai se eleger dentro do partido. E aí, vamos cobrar do Joãozinho que quando ele estiver dentro do partido, ele apresente uma emenda. Entendeu? Ele apresente uma emenda para a candidatura avulsa. Você quer ver, por exemplo? Vamos ver se o Partido Missão vai apresentar as pautas que ele coloca. Aí sabe por quê? Deixa eu te falar, Delcides. Você está partindo do pressuposto seguinte: a gente consegue fazer uma eleição avulsa. Mas ele vai votar sozinho na CLDF? Ele vai votar conforme aqui dos princípios. Não, ele vai e votar sozinho? A ideia é essa. Não, ele vai votar sozinho, por exemplo. Não, ele vai ter outros vai ter outros e ele vai precisar de novo. Ele vai ter que se ter o eleitorado dele. Sim, mas se ele não, deixa eu te falar. E ele não vai ter que dialogar com os outros 23 para avançar os projetos que ele quer, ou ele vai ser um cara sozinho gritando? Eleger, mas não fez nada. É isso que vai acontecer? Não, ele vai votar sim no que for bom, ele vai votar no que for errado. Então, mas ele para ele propor uma mudança, ele não vai ter que conversar com os pares? Ó, são 24 deputados distritais. Eu estou entendendo. Ele não vai ter que propor os projetos dele para poder conseguir os votos. Aí vamos supor que, nesse cenário que você desenha, nós tenhamos 24 deputados distritais, cada um eleito avulso. E como é que eles vão aprovar a lei? Uma hora ou outra eles não vão ter que convergir. Se a lei for boa, a lei vai ter que ter convergência? Sim, mas se debate, se diáloga. E não vai ter que ter convergência? Sim. E não vai ter que ter união? Sim. Isso. Então, sendo avulso, sendo com partido, o exercício da democracia exige o diálogo permanente para avançar nas pautas coletivamente. Você está entendendo? Perfeito. Ele pode se eleger aqui embaixo. Vou ver para a Cris aqui. Ó, ele pode se eleger aqui embaixo. Calma, você vai deixar eu terminar. Você viu que eu te peguei no ponto, você saiu fora. Ele pode se eleger avulso aqui embaixo, mas quando ele estiver dentro do colegiado de 24, de 513, de 81 senadores, ele vai ter que fazer um exercício do coletivo, da coletividade para se aprovar os projetos. Entendeu? Por mais que haja só candidatura avulsa, em algum momento, em determinado momento, vai ter que fazer a convergência das ideias para se avançar. Beleza? Perfeito. Ó, se eu te convencer, eu ganhei a noite. Mais uma vez, Vamos seguir, tem que seguir. Maria, ó, olha, chega rimou aqui, ó. Renovar, mudar é fazer a diferença. Chama Fernando Freitas. Chama que é bom, chama que é bom. Ela sabe que é bom. Então, mas calma que ainda o tem. pessoal realmente estão muito, muito felizes aqui, porque tem pessoas aqui que não conhecia, né, esse lado tão humano, tão Tem. assim.
Perfeito. Vou seguir com mais Perfeito. vou seguir com mais uma pergunta, depois eu encerro. Tá Nossa, bom que a Cris, ela sopra e ele bate. Eu tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo. Agora eu entendi porque a Cris colocou 2 pessoas, Samuel. Agora eu entendi por que ela não quis fazer só ela. Vai lá. Fernando, vamos lá. Você defende uma pauta nas suas redes sociais, que eu te parabenizo por ela, que é a recomposição dos quadros do judiciário. E eu entendi ela perfeitamente, porque, de fato, para quem está nos escutando, o judiciário, tem gente que aposenta, tem gente que se machuca, tem gente que pede licença, tem gente que fica velho, e aí o quadro vai diminuindo. O café? O quadro vai diminuindo. Gostou do café, né? Olha, toma café que pode, viu? Aí, continuando. Tem gente que sai do quadro ativo e, ultimamente, os anos têm se deteriorado. Eu queria te perguntar se você tem números de qual foi a perda nos últimos anos do quadro do judiciário. Você tem esses dados? Olha, o Judiciário da União, ele é composto por vários tribunais e ramos de justiça. Você tem o ramo da Justiça Eleitoral, você tem o ramo da Justiça Trabalhista, você tem a Justiça Federal, a Justiça Militar, a Justiça Comum, que é o TJ. Do TJ eu vou saber mais porque eu estou acompanhando. Nós temos hoje quase 103 cargos vagos de técnico. Né? Então, o que era? No TJDF. No TJDF, que é o nosso tribunal aqui do DF. Na Justiça Eleitoral, tem projeto para criação de cargos, porque você tem poucos cargos. Para você ter ideia, os tribunais regionais eleitorais, eles funcionam no Brasil todinho com cedidos. Cedidos da onde? Da Prefeitura e do Governo. Aqui no TRE-DF tem vários servidores do GDF cedidos para o TRE. Aí são 2 erros. Sabe por quê? Porque você tira do GDF o servidor que devia estar lá, e você não coloca um servidor próprio do TRE. Na Justiça Federal, então, que cuida das aposentadorias públicas, do INSS, das ações, por exemplo, de BPC, que é o benefício da prestação continuada, que cuida da investigação e reposição em horário, que são os crimes federais, está faltando servidor e não se cria. E aí o seguinte, agora, eu não só brigo por isso não, eu tenho brigado para dos professores também, dos professores, dos médicos, dos enfermeiros aqui do DF, dos policiais militares, que nós temos menos policial militar do que vários estudos indicam. Então, a falta de servidor público não é só do judiciário. Eu acompanho mais o judiciário pela presidência da Sejus. Então, só no TJ faltam mais de 103 cargos de técnico vago, esperando nomeação. Na Justiça Eleitoral, o déficit chega a mais de 200. Hoje, eu estive no plenário da Câmara Federal para aprovar um PL com a ajuda do deputado Rodrigo Hollenberg de criação de cargos no CNJ, que é o órgão que fiscaliza o judiciário. Entendeu? Então, é isso. Nós temos essa compreensão de que somente com o serviço público forte, bem equipado, bem estruturado, é que a população ela vai ter acesso àquilo que eu acho que ela paga para ter. Entendeu? Então, assim, o TJ é um dos melhores tribunais do país. Sim, ainda é bem equipado, mas se você vê o déficit de outros tribunais e também de outros órgãos, por exemplo, médicos nas UBS, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a Polícia Civil deu posse agora a uma turma, a Polícia Militar, está faltando gente na Polícia Militar. Na Polícia Penal, está faltando gente. E eles se viram, sabe como? Nos voluntários. Eles se viram nos voluntários, aquela coisa toda. Então, assim, a valorização do servidor público e do serviço público, para mim, ela é uma bandeira, porque não é para o cara estar lá, o servidor público, não, é porque ela te serve enquanto população. O servidor público não é para se servir do cargo, ele é para servir a população que precisa daquele serviço público. É isso. Entendeu? Então, assim, a gente, inclusive agora, por exemplo, você sabia que nós estamos com deficiência de várias áreas do GDF que há muito tempo não tem concurso e as carreiras vão enxugando? E aí sabe o que estão colocando, doutor? Eu percebo na pele em relação ao hospital. Toda vez que você vai lá, você passa raiva de tanto tempo que você espera. Eu sinto isso. E o que adianta não vou saber os números, mas é a realidade. Agora eu te pergunto. Adianta, a gente está aqui no Recanto das Emas. Adianta construir o hospital do Recanto das Emas e não ter médico para atender? O que adianta?
um prédio vazio, sem médico? Fala para mim. Sem o enfermeiro, sem o técnico de enfermeiro, sem o técnico de laboratório, sem o técnico de radiologia. Então é o seguinte, você chega lá com o braço fraturado, o médico vai dizer, faz um raio-x para mim. Aí você vai na radiologia, não tem servidor. Adianta? Pois é, Fernando. Eu te acompanho, te apoio nessa luta da recomposição. Mas eu preciso que você me explique uma coisa que de fato eu não entendo, e talvez não entendo por não estudar muito o tema. Eu vi você na rede social defendendo algumas gratificações para o judiciário. E aí, essa defesa do AQ, que é o adicional de qualificação, a chamada, o auxílio saúde também, enfim, você luta pelo judiciário e está fazendo o papel de presidente. Até isso aí eu entendo como papel de presidente. Mas quando eu olho como sociedade, eu vejo que os poderes legislativo, executivo e judiciário, eles têm uma renda salarial muito acima do que o brasileiro comum. O brasileiro comum, o seu João, que é aposentado, ele tem uma renda menor. Então, assim, eu preciso que você me fale um pouco mais da necessidade dessas gratificações, porque, de fato, eu desconheço e entendo pouco o ambiente. E aí, quando eu olho, me parece penduricalho, me parece mais benefício para uma classe. Eu estou errado em pensar assim? Tá. Então me ajuda a entender. Vamos primeiro partir de um dado, tá? Importante. 70% dos servidores públicos do Brasil recebem abaixo de 5 mil. Então nós estamos falando 70%, ok? Mas vamos lá. Existe o penduricário, mas não é esse que você falou. Vamos lá. O AQ, o que é o AQ? É o adicional de qualificação. No GDF tem. O que acontece? Você é servidor público, certo? Se você se qualificar para melhor, que não é uma obrigação sua, você não precisa, é um adicional. Ok? Então você vai lá e faz um concurso, faz aquela provinha difícil. Beleza? Se inscreve, passa anos estudando, vai lá e faz a prova. Então você ganha o seu salário ali, que é o vencimento básico, e pronto. O adicional, por quê? Porque ele não é obrigatório. Aí você, Delcides, vai lá e fala assim: olha, eu vou fazer uma pós em contratos de licitação, para eu poder aprender mais sobre isso e aplicar esse conhecimento para o serviço público. Você ganha um adicional. 7%. Seu bebê. Uns R$800. Você vai lá e faz um mestrado. Mas é mestrado em qualquer área, Fernando? É em culinária? Não. É na área... É uma especialização. Para aquilo que o tribunal precisa. Área que você vai atuar para a política do tribunal. Então, eu faço um mestrado na área, por exemplo, de direito civil. Então, isso está me qualificando mais. Eu estou aprendendo e estou devolvendo para a população aquele aprendizado. Isso os professores têm. Imagine você se o professor não se atualiza. Para ele dar aula... É uma boa reflexão. Então, isso é um incentivo para que o servidor ele se qualifique. Mas é se qualificar para ele? Não. É para que ele devolva para a sociedade um serviço melhor qualificado. O outro é do auxílio saúde. Nós temos o auxílio saúde como uma ajuda que a União dá para o servidor custear. O plano de saúde. O plano de saúde ou despesas com saúde. Não é só limitado ao plano de saúde. Ok? Agora, você não falou, por exemplo, que o servidor público não tem FGTS. Que o servidor público não pode vender 10 dias de férias. Então, assim, a gente só pode fazer as comparações se a gente tiver métricas iguais. Porque se eu não começar do ponto de... Você está entendendo? Por exemplo, eu não tenho FGTS. Os servidores da iniciativa privada têm. Entendi. Okay? Aí você pode falar, mas você tem estabilidade. Eu não. Quem tem é o cargo. Você está entendendo? Que não é a pessoa que tem, é o cargo. E aí, deixa eu só te dizer, para finalizar. O problema não é o executivo, o legislativo e o judiciário ter esses adicionais. O problema é que por que o outro lado não tem? Você está entendendo? Por que o outro lado ele não tem? Agora mesmo, nós trabalhamos como servidores públicos, a maioria ali no judiciário, a gente trabalha de segunda a sexta. O que está discutindo no Brasil hoje? O maior tema de discussão no Brasil hoje, do parlamento. Por que o pessoal da iniciativa privada não tem a redução do 6 por 1? Do trabalho, Do trabalho. Isso para mim já é realidade. Você está entendendo? E eu falei, não, eu apoio. Mas por que você apoia, Fernando? Você não é empresário? De fato, não sou. Não sou empresário. Mas veja, você acha mesmo que uma pessoa que trabalha 6 vezes por semana, e aí
Delcide, antes que você faça a sua reflexão, eu já aplico isso na associação que eu presido, sem nenhuma lei e há mais de 4 anos. Lá eles trabalham 5 dias por semana. Entendeu? Porque as pessoas trabalham para viver. Perfeito. Se fosse para morrer, Um tema que não tem que precisava ser trabalhar. mais Agora, bom, esse tema eu tô falando, é um de debate nacional. Sim. Quero debater mais por aqui. Sim, Fernando, eu me dou por satisfeito. Devolvo aqui para nossa amiga Cris. Nosso horário já está bem avançado. Ah, Né, mas Cris? e tô defendendo outras coisas. Por exemplo, você não citou, mas isso é um tema que nos interessa, tá? Rapidão para finalizar, viu, Cris? Tá. Em 2003, o aposentado do INSS, ele não paga mais contribuição previdenciária. Ele não paga. Aposentou, ele vai receber o aposento dele. Nós, servidores públicos, continuamos contribuindo para a Previdência. Aí você fala assim, pô, mas você contribuiu para a Previdência que é para você se aposentar. Você aposentou, vai continuar contribuindo? Não faz sentido, né? Isso foi em 2003 que colocaram, tá? E eu tô lutando para tirar. Aí você pergunta, Fernando, mas você tá perto de aposentar? Nem na beira. A geração não vai aposentar. Nossa geração não vai. Ó, eu peguei todas as reformas da Previdência e pelo meu cálculo aqui eu aposento com 72 anos. Hoje eu tô com 40, tá? Então, se eu chegar lá, tá bom? Quero deixar os agradecimentos, né? Pois já tá Essa última finalizando foi... ali e Aham. dizer que Nosso horário já foi. foi muito gratificante, doutor Fernando. Muito mesmo. Não pelo todos os elogios aqui, né? Que o pessoal que já te conhece. É uma história muito linda. Eu espero que o senhor continue e que possa passar para frente esse legado que você tem de berço. E possa transformar, né, na área da política. Deus precisa me ajudar. Sim. Porque Então já deixa precisamos- aberto para que você volte mais vezes aqui. Sim, né? porque o Brasil precisa disso. Também quero agradecer o pessoal aqui que, como já a gente está falando de força, né? E o pessoal da Vila Telebrasília. Telebrasília, isso mesmo, que fizeram uma corrente do bem no domingo e para mim estar aqui hoje, isso é muito gratificante. Também quero agradecer esse cidadão aqui, né, que é o bate e assopra. Eu bato e ele assopra. Gostou do bate-papo, Fernando? Gostou? Não, quando ela me apresentou o podcast, ela falou que era só ela. Eu vi, era só ela. Ela falou assim, eu posso chamar um amigo meu, que ele é líder também, ele sabe desse bate-papo? Eu falei, pode. Agora eu entendi por quê. Ela soprando e ele batendo. Tá certo. Deu bom. Deu bom, né? Deu bom, deu certo. Mas agradecer muito, muito mesmo. Espero que nós se encontremos outras vezes. Vamos nos encontrar muito. E aí pode fazer mais café, que o café deu bom Sim. aqui, viu? Ficou bom. Inclusive tem um Agradecer- bolo aí, né, Cris, também? Sim, Nosso convidado. Eu fiz um cuscuz, infelizmente já está frio. Se a gente come, a gente não fala no podcast. Então, Sim, depois nos bastidores agora. Temos que agradecer você, internauta, que gastou a Sim. sua energia, colocou suas vibrações positivas, nos deu a honra da sua presença aqui. Então, queria agradecer imensamente você, porque você possa continuar nos acompanhando. Esse programa é os melhores de Brasília. Vamos trazer pessoas excepcionais nesse programa e fique conosco, não nos abandone. Agradecer também o Anderson. Sem o Anderson aqui, nada teria, né, Anderson? Um grande abraço, Anderson. Nosso operador. Nosso operador. Ô. Samuel, que tá ali quieto, Isso. atrás das câmeras. Então, vou preparar para fazer minha despedida, pode ser? Pode ser. Primeiro, Cristina, agradecer a acolhida aqui, com esse repertório aqui, que espero pelo menos levar uma marmitinha para casa, aqui não dá tempo. Delcide aqui, ele fez o dever de casa, pesquisou, foi pegar os temas polêmicos que eu sei que tá aí, mas não tem problema. Eu tinha prometido para ele, pessoal, quando eu cheguei aqui no bastidor, cheguei atrasado por conta da sessão do Congresso, e eu tinha prometido para ele o seguinte, olha, não tem assunto proibido, tá? E eu espero ter cumprido essa posição com vocês. Agradecer você, internauta aqui, assinante do canal, segue o canal, compartilhe, né? Agradecer a oportunidade de contar um pouco da nossa trajetória, de trazer a nossa visão de mundo, a nossa visão de cidade que a gente quer.
E nós já passamos por muitos desafios, viu, Delcides? Com lideranças comunitárias. Eu já vi gente subir e descer. Eu já vi gente chegar lá no poder e cair. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente está no caminho certo da mobilização comunitária. Eu não acredito em soluções fáceis para problemas difíceis. E os problemas da nossa cidade são complexos porque nossa cidade é plural. Então eu acredito que somente a construção coletiva, e isso não é algo do discurso, é algo que eu vivo diariamente. Então, se você pegar o meu currículo, você vai ver que eu sempre estive em entidades coletivas, porque é muito fácil. Você falou Orkut? Oi? Você falou Orkut? Não. Eu falei, tá falando a idade aí. Não, Orkut é velho. Eu cuido do Orkut também, da minha cena. E eu falo o seguinte, o nosso segredo não precisa ter convergência em tudo. Mas é preciso superar divergências para buscar as convergências. Então é isso. Dialogar. Obrigado. Boa noite. Diálogo sempre. Eu adoro dialogar. Quero agradecer principalmente a Deus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, né? Mas ocorreu algo muito, muito incrível. Agradecer a Deus por você, porque é uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica, que não diminui outros. Em nenhum momento eu vi você diminuindo, pelo contrário. Você, se você, né, tem um motivo mais, assim, da gente acreditar mais na gente, é isso. Pois é um cara tão incrível, eu não posso, né, assim, ficar muito mais... Eu não estou puxando saco. Você é uma pessoa incrível, inclusive, você está aqui, ele não teve mimimi. No dia que eu mandei no Instagram, ele me retornou num segundo. Então, vamos repensar sobre os valores de pessoas para estar no poder. É isso. Obrigado, doutor. Fechou. Você que não conhece, siga aí, Fernando. Uma grande liderança. Sim. E queria agradecer a todo mundo. Já deixar aberto também o convite para o ex-governador Rodrigo Hollenberg, que nos ligou aqui pra gente. Vem aqui, Rodrigo. Ela vai passear. Rodrigo, vem seu Delcides que ele... E é isso. É isso, pessoal. É Boa isso. noite. Um abraço a vocês. Muito obrigada. É isso.